que você veio, que bom que você está aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus, e que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós, nessa noite, como sempre fazemos, todas as quintas-feiras, nós estamos aqui no nosso culto da Oficina da Alma, e nós sempre estamos abordando, temas relacionados às nossas questões emocionais. E hoje, nesta quinta-feira, nós estamos aqui, direto da Igreja de Nova Vida das Américas, e nós vamos falar nessa noite sobre auto-engano, quando a mente foge da verdade. Quem nunca aqui já vivenciou o momento, quem nunca passou por uma situação que depois que a situação passa, você fala assim, olha, não é possível eu ter me enganado por tanto tempo. Existem expressões do tipo, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não dei conta? Na verdade, talvez de maneira voluntária e também, evidentemente, de maneira involuntária, você usou mecanismos do teu cérebro para se auto-enganar. Então, vamos ver, à luz da palavra de Deus, a respeito dessa temática tão pertinente. Diz o texto em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, parte do versículo, que diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha que texto interessante do profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Se eu abrisse o microfone aqui para falar, olha, cada um aqui vai dar um depoimento falando, olha, em dado momento eu usei meu coração e me arrependi. Tenho certeza que cada um de nós aqui contaríamos algumas histórias. Quantas são as vezes em que em algum momento da nossa vida nós nos deixamos levar pelo nosso coração. E quando a Bíblia ela fala coração, evidentemente ela não está falando sobre um dos órgãos do nosso corpo. Ela está falando a respeito das nossas emoções. Então, quando nós olhamos aqui esse texto, e esse versículo, melhor dizendo, riquíssimo, ele está trazendo para nós um alerta, dizendo que, olha, o nosso coração é bom, o nosso coração é bacana, mas toma cuidado, porque se existe algo que engana, e engana com força, é quando nos deixamos levar pelo coração. E então, eu aqui coloquei a seguinte frase, que o maior inimigo da transformação não é o pecado externo, mas é a mentira interna que contamos a nós mesmos. Todos que aqui estão, todos nós, desejamos viver uma vida de transformação, uma vida de mudança. E quando nós falamos por transformação, muitos de nós, servos de Deus, ficamos muito focados em padrões comportamentais, do tipo, eu roubava e não roubo mais, eu bebia e não bebo mais, eu fumava e não fumo mais, eu adulterava e não adultero mais. Tudo isso é uma mudança comportamental muito positiva. Porém, isso não quer dizer que você foi transformado. Porque uma pessoa ela pode mudar de comportamento, por exemplo, até mesmo sem ter um encontro com Deus. Ela começa a estudar, começa a buscar a melhora e vai melhorando. E está tudo certo. Mas quando nós falamos sobre transformação, a transformação ela não nasce de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E muitas vezes nós achamos que o impeditivo ou os impeditivos de uma transformação é o diabo, Satanás. Sabemos que Satanás, ele luta contra nós, mas Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus já triunfou
na cruz e pisou na cabeça da serpente. O nosso grande adversário é o nosso eu, é o nosso interior. Porque muitas vezes nós não nos transformamos porque ficamos contando histórias para nós mesmos. É como aquela história, né? Quando muitos falam, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, a minha vida seria diferente. Se eu tivesse ouvido o meu amigo, bem que ela me disse. Na verdade, quando a pessoa te falou, você sabia. Mas talvez você contou uma mentira para você mesmo. E aí você decidiu permanecer naquela situação. E aí, quando nós vamos falar sobre auto-engano, é a mente que cria uma realidade confortável. O coração humano tem uma incrível capacidade de construir histórias para nos proteger da dor, mas acaba nos afastando da verdade. Então, o coração humano, nosso coração, muitas vezes, para nós não passarmos pelas dificuldades, para nós não passarmos pela dor, qual é o nosso padrão comportamental? Evitar. Quando, por exemplo, eu fui assaltado em uma determinada rua, na semana seguinte eu não quero passar naquela rua, porque eu tenho medo. Aquela rua pode me evocar aquele trauma daquela situação que eu passei. Então, o meu coração, muitas vezes, ele vai criar histórias para me proteger. E muitas vezes o coração do homem é o quê? Enganoso. E acaba me afastando daquilo que eu tenho que enfrentar. Porque a Bíblia está falando que o coração é enganoso. Não é porque é mau apenas, mas porque tenta nos poupar daquilo que precisamos enfrentar. E nessa noite, é uma mensagem que eu costumo dizer muito reflexiva. É uma mensagem que nós temos que ter a calma, ruminá-la e trazermos para dentro de nós a reflexão de todas as áreas da nossa vida e tentarmos refletir de tal modo, como anda a minha vida profissional? Como anda a minha vida familiar? Como anda o meu ministério? Como anda a minha vida sentimental? Qual área não está muito saudável? Qual área não está tudo muito bem? Será que nessa área que eu consigo apontar, essa área, talvez eu esteja me auto-enganando? Porque é importante, porque aparece, algumas coisas. Então, de uma maneira bem simples e objetiva, eu coloquei aqui o que é o auto-engano. É você viver preso a uma narrativa interna que não corresponde com a verdade. Você cria uma narrativa dentro de você, mas que não é uma verdade, não é uma realidade. É quando a nossa mente foge da verdade para evitar dor, responsabilidade e mudança. E quando nós examinamos a nós mesmos e enfrentamos a dor, e essa dor enfrentamos com responsabilidade, com certeza a mudança acontece. Porque a dor não vem para nos matar. A dor vem para nos ensinar, a dor vem para nos fortalecer, a dor vem para maturar muitas áreas de nossa vida que não temos ou não tínhamos a capacidade de caminharmos ou maturarmos por conta própria. Então, quando a nossa mente ela fica fugindo da realidade e fica fugindo de determinados confrontos, cuidado! Porque podemos estar vivendo um auto-engano. E esse auto-engano, ele aparece com alguns sintomas. Quais são os sintomas? Dentre tantos, quais são os sintomas claros que nós temos relacionados ao auto-engano? Primeiro, culpar sempre os outros. É muito mais fácil eu culpar os outros do que eu buscar a responsabilidade. Então,
eu nunca vou assumir a participação em conflitos. Eu sempre vou dizer que o outro errou, o outro pecou, o outro fez comigo. É mais fácil. Da mesma maneira, se eu trabalho o auto-engano, eu vou tentar minimizar os problemas. Olha, toma cuidado, irmã Maria, esse teu namorado aí não é flor que se cheire, ele tem um passado sujo. Ah, que isso, Jesus mudou, não é nada demais, não é nada grave, que isso? Vai lá depois, quebra a cara. Então, pessoas do auto-engano, elas tendem a minimizar problemas. Da mesma maneira, cria justificativas para tudo. Eu não sei se você conhece alguém, mas que tudo que você fala, você dá uma direção, você dá uma orientação, você tenta exortar, ela vai criar justificativas constantes, sempre falando que aconteceu algo, que não é bem assim, ela nunca assume a responsabilidade de dizer, realmente, eu errei. E quando você, ao olhar a vida da pessoa e os padrões comportamentais, né, dos sintomas do auto-engano, nós podemos perceber que essa pessoa ela vai ter repetição de padrão, comportamentos repetidos, elas caem no mesmo erro e muitas vezes diz, vai ser diferente. E aí é muito importante porque dentro do contexto de igreja, muitas pessoas elas ouvem uma mensagem, elas recebem uma palavra e falam, vai ser diferente, tudo vai mudar, né? Virada do ano, vai virar o ano, vai virar a minha vida, quando na verdade ela mais fala do que age. Então, será que essa área da minha vida que não está tão confortável, não está tão boa, será que eu estou tendo comportamentos repetidos? Porque comportamentos iguais, resultados iguais, comportamentos diferentes, resultados diferentes. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela passa a ter um sentimento, um sintoma, que a vida dela está estagnada. Por que a vida dela está estagnada? Porque se ela não muda, se ela não enfrenta, nada vai mudar. Então, aquela sensação do tipo, minha vida parou, minha vida está paralisada, ok, mas será que você não está se auto-enganando? Será que não é hora de você enfrentar? Será que não é hora de você ver? Porque ela passa a ter também, como sintoma, uma vida dupla emocional. Porque aquilo que digo não é aquilo que realmente eu vivo. E eu gosto muito de um texto da palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que diz que o homem de ânimo dobre não alcança nada da parte de Deus. O que é o homem de ânimo dobre? Ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Ora quer uma coisa, ora quer outra. E quantas são as pessoas que têm essa vida dupla emocional? Né? Elas dizem que, não, eu tenho fé, mas o comportamento diz outra coisa. Ah, minha vida agora vai ser diferente, eu vou abrir mão de determinadas coisas. Quando ela vê, ela não abre mão. E isso, então, vai gerar nela esse fortalecimento do auto-engano. E uma vez que esse auto-engano seja fortalecido na minha vida, eu estou me aproximando das promessas ou estou me distanciando das promessas? Naturalmente, eu estou me distanciando. Eu estou me conectando com o propósito de Deus ou me distanciando do propósito? Me distanciando. E aí, quanto mais eu me distancio do propósito de Deus, mais eu posso desenvolver a infelicidade. Porque a felicidade, pautada na Bíblia e na ciência, a felicidade, ela está intimamente ligada ao nosso propósito de vida. Então, quais são as consequências desse auto-engano? Vida espiritual superficial, relacionamentos fragilizados, sabotagem pessoal, aí começa a se sabotar nas finanças, na carreira, na saúde, na vida emocional, repetição de ciclos que não se resolvem nunca, e como consequência, distanciamento de Deus,
porque a verdade dele vai confrontar a mentira que há em nós. Veja que Jeremias, ele, de uma maneira profunda, ele diz: olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Por que ele está falando tão mal do coração? Ele não está falando mal do coração em si, ele está falando de deixarmos que o nosso coração fale mais alto, e o nosso coração é campeão de desenvolver narrativas irreais. Então, será que a minha vida espiritual não está indo porque eu estou me enganando? Será que os meus relacionamentos são fragilizados porque talvez eu esteja me auto-enganando? Por que esses ciclos se repetem constantemente? Por que entra ano e sai ano, parece que eu vivo uma vida repetida? E aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos na palavra de Deus um texto em 1 Coríntios, que fala, Paulo falando da ceia, mas que se aplica a nós nessa noite. Examine-se, pois, o homem a ti mesmo. Que possamos nessa noite olhar para dentro de nós e vermos se tem alguma área que estão realmente nos acorrentando, está fazendo com que você viva, ou eu vivo, uma vida de auto-engano, e fazendo com que, ao invés de provocar em mim motivação, ânimo, entusiasmo, eu estou para baixo, eu estou desanimado, parece que as coisas na minha vida, para que outro ano, se esse ano nada aconteceu? E aí vamos à palavra de Deus, porque enquanto eu não me vejo como eu sou, Deus não pode me transformar como Ele quer. Enquanto você não se olhar no espelho, e se olhar e ver que realmente você é uma pessoa saudável, boa, com potencial, com virtudes, enquanto você não se enxergar como você é, e até mesmo por suas virtudes e seus defeitos, Deus não pode transformar você naquilo que Ele deseja. Por isso que Provérbios 23 vai dizer, versículo 7, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Quando nós estudamos sobre autoestima, a autoestima é dividida em 4 colunas: autoconceito, que eu penso sobre mim; autoimagem relacionada à minha aparência; autorreforço, quanto eu me autogratifico; e autoeficácia, o quanto eu acredito que eu sou capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Talvez existam pessoas aqui que a sua autoimagem está ok, o seu autorreforço está ok, mas o seu autoconceito não é bom, você não pensa bem sobre você. Então, se eu não penso bem sobre mim mesmo, eu não vou me enxergar muito bem. Ao não me enxergar como verdadeiramente eu sou, o que vai acontecer? Deus não vai me transformar. Porque eu sempre vou colocar barreiras, eu sempre vou colocar ali impeditivos, e eu vou desenvolver incredulidade, eu vou acabar não acreditando naquilo que Deus tem para mim. Da mesma maneira, até para eu olhar os meus defeitos e as minhas disfuncionalidades, eu tenho que olhar e ser sincero, realmente eu erro aqui, realmente eu peco acolá, realmente eu não sou tão saudável nessa área. Quando eu faço isso, assim Deus tem liberdade para agir na minha vida. Porque de tantos passos que nós poderíamos falar, os passos para a cura que podemos dizer, em primeiro lugar, para curar o auto-engano, é encarar a verdade como ferramenta, não como ameaça. Não como uma ameaça. Encare a verdade como ferramenta. A palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Então a verdade é uma ferramenta que nós temos para que as cadeias, as amarras sejam quebradas, para que o nosso emocional venha florescer de uma maneira mais saudável e positiva possível. Então,
que em nome de Jesus possamos usar a verdade. E em segundo lugar, nomear o que está oculto. Ou seja, nomear é falar: Senhor, eu estou errado nisso, nisso, nisso. Eu tenho me auto-enganado nesta área. Eu tenho tido um comportamento desta maneira e eu quero mudar. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, perdão, com a boca, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que possamos nomear, dar nomes. E em terceiro e último lugar, que possamos ter a prática de atos diários de verdade. Praticar pequenos atos diários de verdade. Muitas vezes, nós queremos grandes coisas, mas grandes coisas começam com pequenos passos. Eu quero juntar R$1 milhão. Para juntar R$1 milhão, você começa juntando R$2. Eu quero emagrecer 10 quilos. Para emagrecer 10 quilos, primeiro você tem que perder 1 quilo. Muitas são as vezes que nós queremos olhar e nós queremos grandes coisas, mas não queremos dar os pequenos passos. Então, praticar os pequenos passos é muito importante. E esses passos da verdade. Olha, eu tenho dificuldade aqui, mas eu vou caminhar. Eu tenho dificuldade acolá, mas eu vou caminhar. É assim, é de glória em glória, é de fé em fé. Por quê? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque esse capítulo 12 todo vai dizer algo tremendo. Ele diz, Deus falando para Paulo, a minha graça te basta. Nós temos a graça de Deus disponível para todos nós. E a graça é um favor imerecido. Que possamos usufruir dessa graça. Possamos entender que, ao usar a verdade, essa verdade vai ser uma ferramenta poderosa para quebrar as cadeias. Que possamos nomear aquilo que está em oculto e dando um passo de cada vez, sem desespero, esse auto-engano vai cair por terra e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer de uma maneira extraordinária. Porque a conclusão é a seguinte: a verdade cura. Leve isso ao seu coração e leve isso para a sua vida. A verdade cura. O auto-engano, ele cria prisões internas. A verdade, ela cria caminhos. Ou seja, quanto mais eu me auto-engano, mais preso a minha mente vai estar, mais acorrentado eu estarei. Agora, quando eu prezo pela verdade, a verdade sempre vai me dar caminhos alternativos. A Bíblia não diz que a verdade dói. Geralmente tem um ditado aí fora que fala, a verdade dói. A Bíblia não diz que a verdade dói. A Bíblia diz que a verdade o quê? Liberta. A verdade liberta. E hoje, em nome de Jesus, que possamos ser libertos do auto-engano. Que possamos ser libertos de tudo aquilo que talvez esteja impedindo de vencermos. Porque a cura, ela nasce quando a verdade deixa de ser ameaça e se torna uma direção. Que você entenda nessa noite que a verdade que você tem que fazer, não para com o outro, a verdade que devemos fazer para conosco, ela vai servir como uma direção nova. E talvez algumas coisas da sua vida que não aconteceram, não estão acontecendo, vão começar a acontecer porque você vai falar, Deus, me dê a sua visão. Que talvez alguns passos que eu esteja dando, estava fazendo uma narrativa, tentando de alguma maneira me enganar.
mas hoje o Senhor falou comigo e eu vou viver o sobrenatural. Que Deus possa te abençoar de maneira rica e abundante. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a oração para que Deus possa te abençoar. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus e vamos falar com esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Senhor nosso Deus,